Mas não é que a tireoide jogou um absurdo de hormônio para a periferia, não necessariamente. Não fique imaginando que, se a gente pedir o exame, vai vir um nível X de hormônio. Não obrigatoriamente, a gente vai passar de uma faixa de hormônio para ter excesso de tireotoxicose. Não. Na verdade, o que o indivíduo tem é um estresse metabólico tão intenso que desregula tudo, desregula toda a dinâmica dos hormônios tireoidianos e sua ação na periferia. E o indivíduo sofre com efeitos excessivos do hormônio. Se o cara antes tinha só irritabilidade, agora ele pode ter psicose. Se antes tinha taquicardia e palpitações, agora pode ter arritmias pra valer, insuficiência cardíaca de alto débito. Entendeu? Que o bicho tá pegando pra valer. O cara pode ter, inclusive, agressão hepática. Elevação de enzimas, pode. O chato desse cenário é que muitas vezes ele é misturado com uma doença de base grave, por exemplo, sepse. Então a gente tem que estar muito atento para pensar nisso. Por exemplo, uma pista que pode sugerir é a temperatura muito elevada, que é difícil de controlar, sabe? Muito elevada, muito elevada, muito elevada. O cara perde sentimento taquicárdico. Muita atenção com esses aspectos. Busque dados clínicos, ou algum indício de que já existia doença tireoidiana, mesmo sem tratamento. Muita atenção com a crise tireotóxica. A gente precisa ficar esperto para dar o diagnóstico, porque o laboratório nem sempre vai ajudar. De fato, existem até critérios clínicos para ajudar a definir a presença dela, que a gente não precisa memorizar. Não precisa. Mas o importante é lembrar sempre que ela existe. E identificou o suspeito, tem que tratar, tem que ser agressivo. E agressivo significa inibir para valer a síntese de hormônio, como tionamida, e a preferência aqui é pelo próprio tiracil. Por quê? Pelo seu potencial inibir a conversão periférica de T4 e T3. Ajuda mais ainda. Além dele, a gente vai dar iodo. Iodo? Tá louco, isso daqui vai dar sim. De fato, o iodo, ofertado para a tireoide, pode fazer a glândula produzir mais hormônio. Pode. Boa parte das vezes ela vai produzir mais. Mas, às vezes, ela para de produzir hormônio vendo iodo. Não quero mais, não, de jeito nenhum. É o efeito churrascaria. Lembra do efeito churrascaria? O efeito churrascaria, quando a gente tá lá no rodízio, já comi pra caramba, que não aguenta mais ver comida. Tu sabes como é. A gente olha pra porta da churrascaria, vem uma pessoa entrando e fala assim, gente, o que essa pessoa veio fazer aqui? Tá louco, o que ele tá fazendo aqui? A gente não entende mais como alguém pode querer comer. Com a tireoide é a mesma coisa. Existem vários cenários. Um deles é quando ela está paradinha por causa do próprio tiracil, em que a gente dá iodo, ela não quer falar, não, nunca mais eu quero voltar a produzir hormônio. Esse próprio tiracil mudou minha cabeça. Entendeu? E aí para de vez de funcionar. Na verdade, efeito churrascaria é o nome que eu dou, né? Mas tem um nome disso. É o efeito Wolff-Chaikoff. Muito massa, né? Muito show. A gente fala sobre isso em tireoidites. Mas enfim, o ponto crítico é que depois da própria tiracil a gente pode dar iodo. Antes não, mas depois pode. Muito massa, né? Agora, além disso, vamos também controlar sintomas adrenérgicos, inibir mais a conversão periférica de hormônio, propranolol, corticoide. Tudo isso faz parte do tratamento da base da abordagem de pacientes com crise tireotóxica. Muita atenção com a crise e com todas as belíssimas mensagens da tireotoxicose. São muito massa. Hipófise de tireoide. A hipófise vê aquilo e começa a produzir muito TSH para chicotear a tireoide. Minha filha produz hormônio porque eu preciso disso para viver. Eu preciso do hormônio para sobreviver, porque ele mantém o corpo inteiro ligado. Não adianta, né? A doença às vezes aparece. Tireoide não libera mais hormônio, nada feito. E ele desenvolve hipotireoidismo. Por não ter hormônio tireoidiano na periferia, a energia do corpo é ligada, linda. O que os hormônios tireoidianos fazem? Toca o terror. O hormônio tireoidiano distribui energia pelo corpo. É a caixa de energia de casa, com a chave geral e com a chave de cada órgão específico. Sem hormônio tireoidiano, nada feito. Nada feito. A gente tem uma redução expressiva da taxa metabólica basal. Os tecidos param de funcionar. A gente não consome energia, não quer gerar energia, hiberna. Isso é um jeitão do hipotireoidismo. Mas não é só isso não. Muita atenção. As manifestações clínicas, o que a gente observa no dia a dia em pacientes com hipotireoidismo, é uma mistura de redução da taxa metabólica basal com aumento da produção de proteoglicanos. Caramba, isso é muito massa. Muito massa. Que diabo é proteoglicano? Quando a gente tem hipotireoidismo, a tireoide para de produzir hormônio, a hipófise olha aquilo e fala, pra lá, eu vou estimular essa jossa dessa glândula a produzir hormônio. Vou estimular. E libera o TSH, não é isso? A gente acabou de conversar. Tá, o que acontece? Esqueça a tireoide. Esse TSH liberado pode estimular a proliferação de fibroblastos. E daí que por conta disso a gente começa a produzir proteoglicanos, que são proteínas de alto peso molecular e extremamente hidrofílicas, adora água, suga água. Resultado, edema intersticial. Mas não é um edema bonitinho, com cacifo, molinho, não. É diferente. É o famoso mixedema, que faz com que o indivíduo fique assim. A famosa face mixedematosa, essa infiltração da pele. A pele muitas vezes fica seca, pode ter rarefação de pelos. Vai infiltrando tudo. É um mixedema.
Infiltra a língua, pode ter macroglossia. Infiltra pregas vocais e a voz... Não é porque o cara tá falando devagar, porque a prega vocal tá vibrando devagar, porque diminui a taxa metabólica basal. Não, é infiltração de proteoglicanos. Esse mixedema pode envolver, inclusive, serose, o cara pode ter derrame pericárdico, derrame pleural. Então, muita atenção. Parte das manifestações de hipotireoidismo é por acúmulo de proteoglicanos. Mas eu concordo que a parte mais massa de todas, mais massa, é a alteração da taxa metabólica basal. É assim. O indivíduo tá off, tá devagar, tá hibernando pra valer. E aí é muito legal a gente fazer um alinhamento geral sobre as principais manifestações clínicas associadas à redução da taxa metabólica basal, porque a gente acaba conseguindo envolver algumas manifestações peculiares. Porque é muito perigoso a gente andar por aí achando que hipotireoidismo é só mixedema em indivíduo apático, deprimido, sabe? É muito perigoso. É importante lembrar do cenário global. E aí, cola em mim aqui, cola em mim. A gente vai fazer assim, eu vou falando, as coisinhas vão até aparecendo aqui do lado, certo? Mas cola em mim, se liga na ideia, que a historinha vai fazer todo sentido. Pensa só, o cara tá economizando energia, ele não quer gastar energia. Esse é um aviso, a falta de hormônio tiroidiano diz isso, não gasta energia. Não é pra gastar, coração vai bombear? Claro que não. A falta de hormônios tiroidianos tem impacto importante no tônus adrenérgico. Não muda nível de catecolamina não, mas muda a sensibilidade e densidade de receptores beta. A gente perde os beta-1 cardíacos e os beta-2 da periferia. Os beta-1 cardíacos, quando estimulados, fazem o que mesmo? Aumenta a frequência cardíaca e a contratilidade. Os beta-2 da periferia, quando estimulados, fazem o que? Vasodilatação. Se a gente não tem uma função boa desses receptores, o que vai acontecer agora? O indivíduo vai ter redução da frequência cardíaca, vai ter redução da força contrátil, isso reduz o débito cardíaco, e na periferia a tendência à vasoconstricção. Conclusão disso tudo, bradicardia, a pressão sistólica não sobe muito, mas a pressão diastólica por conta da vasoconstricção fica mais elevadinha. O indivíduo pode ter pressão arterial convergente. É quando a sistólica e diastólica ficam muito próximas, por conta da vasoconstricção periférica. A gente vai encontrar pressão 120 por 100. Muita atenção com esse cenário. Por sinal, pressão convergente com a aumento da diastólica define hipertensão arterial sistêmica também, né, papai? Não é? Definição de hipertensão arterial sistêmica. Pressão sistólica maior que X. Ou pressão diastólica maior que Y, não é? Se a pressão diastólica passar do limite, o cara tá hipertenso. E aí ferrou, né? Porque hipertensão aumenta o risco cardiovascular. Não aumenta? Aumenta. Isso pode ser um problema. Sabe por quê? Porque esses pacientes, eles não estão metabolicamente ativos. O cara não está metabolizando proteína, gordura, enfim, para gerar glicose. Não. Resultado. Aumenta o colesterol? Aumenta o colesterol. Os pacientes com hipotireoidismo têm tendência à dislipidemia. Aí fala, não, mas eu vou usar uma estatina. E aí tá tudo resolvido. Cuidado com a estatina. Porque os pacientes com hipotireoidismo podem sofrer da complicação mais temida do uso de estatina, que é a toxicidade muscular, pode ter até rabdomiólise. E por que isso, cara? Porque o músculo do paciente sofre. Eles têm uma miopatia associada ao hipotireoidismo. O cara tá hibernando, tá parado. Quando a gente vai pra academia, depois de muito tempo parado, fica todo doído, assim, nem se mexe no contador. Malha em perna. Faz 10 anos que eu malho em perna, não consegue descer uma escada no dia seguinte. Pode explicar aí, cuidado, hein? Cuidado. Imagina o paciente com hipotireoidismo que tá off total. Tá sem ir pra academia há 3 vidas já. O músculo é muito sensível. E estatina pode deitar e rolar. Se associar a fibrato, então aí que ferrou. Então não é muito simples controlar a dislipidemia. Não é que seja proibido, mas a gente usa com muita cautela. Muita. O que faz a gente ficar um pouquinho mais sossegado é que, veja, ele não está metabolizando muitas coisas porque ele não precisa de glicose. De fato, ele tem uma tendência à hipoglicemia. Ufa, faltava só ficar diabético também, né? Ainda bem que tem uma tendência à hipoglicemia. Isso, de certa forma, contrabalança um pouquinho. Afinal, como assim tendência à hipoglicemia se o hipotireoidismo faz a pessoa engordar? Não fale isso para um endocrinologista, ele fica revoltado. Hipotireoidismo não faz a pessoa engordar. Pode até aumentar um quilinho aqui, outro acolá, sabe? Mas não vai justificar obesidade. Não. Por sinal, esse quilinho aqui, outro acolá, muitas vezes acontece porque o indivíduo tem redução da taxa de filtração glomerular. Por que isso? Tá preservando energia. Por que vai fazer o rim trabalhar? O coração já nem tá bombeando tanto sangue. Diminui a taxa de filtração. Resultado, o cara vai reter um pouquinho de sódio e mais ainda líquido. Opa! Os pacientes com hipotireoidismo podem ter hiponatremia dilucional. Muita atenção, porque isso faz parte do nosso diferencial de hiponatremia. Quando a gente conversar sobre hiponatremia, tem que lembrar disso. Muita atenção, porque o paciente não fica engordando isso aí. Não engorda. Tem até alteração transintestinal. Os pacientes com hipotireoidismo podem ter dificuldade de absorver algumas coisas como vitamina B12. A falta de B12 pode estar associada à doença e pode gerar macrocitose. Na verdade, essa macrocitose parece ser multifatorial. Tem um grau de deficiência de B12 envolvida, outros fatores metabólicos associados, mas é um dado clássico, sabe? Clássico, prova gosta muito disso, de dizer que o paciente com hipotireoidismo tem mais tendência a macrocitose e o paciente com tirotoxicose tem mais tendência a microcitose, embora isso não seja um dado absoluto. Os pacientes com hipotireoidismo mesmo podem ter anemia microcítica, por falta de ferro. E por que pode perder ferro? Porque a mulher, durante a menstruação, pode ter fluxos muito intensos. Muito intensos. E isso faz perder ferro. Mas muito cuidado. Não pense que é só isso que acontece na menstruação. Não. Alguns pacientes com hipotireoidismo podem ter o contrário, a amenorreia. E o legal é que muitas vezes isso vem associado a galactorreia. Caramba! E por que isso acontece? Isso é muito massa. Lembra que o problema é que a tireoide está produzindo hormônio, certo? Que a hipófise
vai olhar aquilo e vai dizer, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Aí o professor olha pra cima, hipotálamo, me ajuda aí. O hipotálamo libera o TRH, porque é ele que manda no pedaço. O TRH, cara, é um hormônio bruto, sabe? Bruto. Ele chega lá na hipófise e fala, tá bom, libere TSH. Só que ele fala de forma rude. E a hipófise acaba liberando também prolactina. Caramba. O excesso de prolactina pode, em alguns casos, induzir a menorreia, infertilidade, enfim, e galactorreia. Disse isso aqui não é muito massa. Isso despenca em prova. Despenca pra valer. E eu fiquei tão empolgado lembrando dessa historinha toda, vinculando uma coisinha com a outra, pra fazer tudo muito sentido, né? Porque faz. Eu quero lembrar de uma coisa aleatória do hipotireoidismo. É legal. Pacientes com hipotireoidismo podem ter a pele seca, podem perder pelos, tal, pele fria, ok, mas às vezes ela pode ficar laranja. Por quê? Porque tem icterícia? Não. Alteração do metabolismo da vitamina A, caramba, isso é muito massa. O T3 é importante no metabolismo da vitamina A. Transformando beta-caroteno em retinol. É importante. Se não tiver T3, hipotireoidismo, o indivíduo pode acumular beta-caroteno, o resultado fica laranjinha, palma das mãos, fica laranja. Isso pode acontecer em provas já explorou. Muita atenção, porque as provas gostam das manifestações clínicas do hipotireoidismo. Quer ver só? Olha essa questão, por exemplo. Olha só essa questão do SUS São Paulo 2015. Já vimos essa foto, já vimos essa imagem. Considere essa paciente. Ela é uma mulher cronicamente doente, com tratamento irregular. Dos dados abaixo, quais são os mais prováveis que tem faces mixedematosa, cara? Hemoglobina de 7,8, anemia, com VCM baixo, não, a tendência de macrocitose. Pulso de 120, Deus o livre, a tendência a bradicardia. Aldolase elevada pode ser pela miopatia associada à doença. Galactorreia, show. Menorragia, perfeito, pode marcar, nem brinca não. Na letra D, hemoglobina glicada elevada, jamais, é reduzida. Obstipação, tudo bem, reduz o trânsito intestinal. E os reflexos profundos estarão reduzidos e depressão pode acontecer. O diagnóstico diferencial, por sinal, muitas vezes é feito com depressão, né? Fato. Não tem como errar, cara. Assim como a definição diagnóstica. Como é que a gente define a presença do hipotireoidismo? Redução dos hormônios na periferia. T3, T4 bem reduzidos, acabou essa conversa. Mas a pergunta clássica de sempre é por que isso aconteceu? Se for uma doença da tireoide, o que a gente espera encontrar é a redução dos hormônios, porque ela não está produzindo. E, obviamente, hipotálamo e hipófise vão tentar controlar o problema, né? A gente vai ter elevação do TSH. Isso denota uma doença primária da tireoide. Agora, em raros casos, a gente pode ter um cenário que o indivíduo tem uma doença central. Alguém foi lá e metralhou hipófise e hipotálamo. Nesse contexto, a gente vai encontrar T3 e T4 livre reduzidos, porque a tireoide não está sendo estimulada. E o TSH estará reduzido. Eventualmente até normal. Mas como assim normal? Se os hormônios na periferia estão reduzidos e o TSH estiver normal, isso não é uma doença da tireoide? Não. Pensa comigo. Se tem pouco hormônio na periferia, a tireoide não está botando hormônio como deveria, a gente espera que a hipófise, a senhora do corpo inteiro, dê uma chicotada. É para aumentar o TSH, não é para ficar produzindo a quantidade de TSH que produz no dia a dia, não. Porque a gente está produzindo menos hormônio. Então sempre que a gente encontrar T3 e T4 reduzidos e o TSH estiver normal ou reduzido, isso é um indício de doença central. Mas não se engane, apesar de toda essa conversa, de longe, mas de muito longe, a principal causa de hipotireoidismo é uma doença da tireoide, tireoidite de Hashimoto. Muita atenção. 95% dos casos de hipotireoidismo são por tireoidite de Hashimoto. Uma tireoidite linfocítica. A tireoide é agredida por infiltração celular, cronicamente. E o indivíduo vai perdendo progressivamente a função da glândula. Ela vai ficando endurecida e deixa de produzir hormônios. Tireoidite de Hashimoto. Existem marcadores laboratoriais que podem até fazer a gente pensar mais nela, mas assim, cara, isso é muito pouca diferença, não faz diferença nenhuma, na verdade, na prática. Nenhuma. Vamos dizer que não faz nenhuma, faz muito pouquinho. Os indivíduos com tireoidite de Hashimoto têm um risco aumentado de linfoma, sabe? De outras doenças autoimunes, porque tem uma resposta autoimune, mas X não muda a conduta. Não muda a conduta. Mas muitas vezes a gente precisa lembrar que o marcador clássico, o autoanticorpo clássico da tireoidite de Hashimoto é o anticorpo anti-tireoperoxidase. A tireoperoxidase, que ajuda na organificação do iodo. Pois é, a resposta imune pode ser flagrada com anti-tireoperoxidase. Mas muito cuidado. Não é esse anticorpo que está destruindo a glândula, não. A inflamação é celular, infiltração de linfócitos. Isso aqui é apenas um indício de que a autoimunidade está exacerbada. Até por isso, às vezes a gente pode encontrar outros autoanticorpos, como por exemplo, o antitireoglobulina. Isso pode ser visto em alguns casos. Então, muita atenção com a principal causa de tireotoxicose e tireoidite de Hashimoto. Só um detalhezinho, chega mais. No começo da evolução do Hashimoto, lá no comecinho, pequeno detalhezinho, agredindo a glândula, sabe? Alguns pacientes podem ter algum grau de liberação excessiva de hormônio porque inflamou a tireoidite, entendeu? Isso é chamado hashitoxicose. É um período transitório de tireotoxicose que os pacientes com Hashimoto podem experimentar. Isso é incomum. Na maioria das vezes, a gente vai dar o diagnóstico de hipotireoidismo primário e vai subentender que se trata de Hashimoto. Quer ver questão de prova? Olha aí. Jundiaí 2019. Mulher na pós-menopausa tem fraqueza, sonolência, cansaço, palidez, anemia, pele seca, queda de cabeça, tonturas. Uma aula de hipotireoidismo, não sei o quê? Hipotireoidismo. Mas nem que fosse outra aula. Isso é hipotireoidismo, cara. Não tem dúvida, não. Olha a pressão, convergente, frequência cardíaca de 50, hiporreflexia dos membros inferiores. Hipotireoidismo. Em relação ao diagnóstico provável, qual a alternativa? Anemia grave. Isso justifica os achados todos que a paciente tem a bradicardia. Fala sério. Dá um indício de cardiopatia, pelo amor de Deus. Ao menos ortopneres, paroxística noturna. Cadê?
Hipotireoidismo descompensado, legal, gostei. Por provável tireoide de Hashimoto, sim, porque de longe é a causa mais comum. Diabetes, pelo amor de Deus, injúria renal crônica, Deus o livre. Então pode esquecer, resposta certa, tireoide de Hashimoto, não dá pra vacilar de jeito nenhum, as questões não são difíceis. Assim como não é complicado tratar hipotireoidismo. Como é que a gente trata? É com hormônio, acabou-se. Acabou-se. E a prova não fica perguntando não, dose de levotiroxina, como é que faz, mas não fica perguntando isso não, então por isso a gente não vai discutir isso aqui. Esse não é o ponto, não é o foco da nossa conversa. Existem outras mensagens mais importantes, como lembrar que o tratamento é dar o hormônio, ok, belezinha e tal. Precisa fazer o corpo pegar no tranco de novo, mas cuidado. Cuidado na hora de energizar o ambiente. Cuidado na hora de jogar energia pra valer. É que nem casa ou quadro de luz. Quando a gente vai religar, cuidado, porque vai chegar muita energia de uma vez. Se o quadro for novo, não tem problema, mas se for velho, pode dar curto-circuito. Muito cuidado no tratamento dos idosos. Por quê? Porque o excesso de hormônio tiroidiano ofertado no tratamento pode não ser bem recebido. E o indivíduo pode ter arritmias, por exemplo. No idoso, tipicamente, a gente inicia o tratamento em doses mais baixas e vai aumentando progressivamente. Muito cuidado, porque essa é a grande peculiaridade do tratamento que a prova gosta de explorar. Porque, grosso modo, são outras mensagens que a prova costuma abraçar no contexto do hipotireoidismo. Vamos ver mais questão? Questão de 2017. Paciente de 70 anos veio ao ambulatório por conta de exames. Não tá sentindo nada. Quem foi que pediu essa jossa? Enfim, TSH de 9 tá elevado. T4 livre, normal. Olha que estão. Mas T4 livre normal, o hormônio tá normal na periferia, mas o TSH tá elevado. O que é isso? Tem mais exames sem alterações? Tem osteoporose? É ansiosa? Eu também sou, enfim. E a conduta adequada frente aos exames vai pedir o quê? Como assim pedir o quê? O que esse paciente tem? Que esquisito. O hormônio tá normal, o TSH tá elevado? Muita atenção. Isso
pode ser o famoso hipotireoidismo subclínico, e famoso porque esse nome é ridículo. Cansaço, palidez, dinamia, pele seca, queda de cabeça, são difíceis. Assim como não é complicado tratar o hipotireoidismo. Como é que a gente trata? É com hormônio, doce. E a prova não fica perguntando, não, dose de levotiroxina, como é que faz? Não fica perguntando isso não, então por isso a gente não vai discutir isso aqui. Esse não é o ponto, não é o foco da nossa conversa. Existem outras mensagens mais importantes, como lembrar que o tratamento é dar o hormônio, ok, belezinha e tal. Precisa fazer o corpo pegar no tranco de novo, mas cuidado. Cuidado na hora de energizar no ambiente. Cuidado na hora de jogar energia pra valer. É que nem casa, o quadro de luz. Quando a gente vai religar, cuidado, porque vai chegar muita energia de uma vez. Se o quadro for novo, não tem problema, mas se for velho, pode dar curto-circuito. Muito cuidado no tratamento dos idosos. Por quê? Porque o excesso de hormônio tiroidiano ofertado no tratamento pode não ser bem recebido. E o indivíduo pode ter arritmias, por exemplo. No idoso, tipicamente, a gente inicia o tratamento em doses mais baixas e vai aumentando progressivamente. Muito cuidado, porque essa é a grande peculiaridade do tratamento que a prova gosta de explorar. Porque, grosso modo, são outras mensagens, cara, que a prova costuma abraçar no contexto do hipotireoidismo. Vamos ver mais questão? Questão de 2017. Paciente de 70 anos, veio ao ambulatório por conta de exames. Não tá sentindo nada. Quem foi que pediu essa jossa? Enfim, TSH de 9 tá elevado. T4 livre, normal. Ai, que estranho. Mas em T4 livre normal, o hormônio tá normal na periferia, mas o TSH tá elevado. O que é isso? Demais exames sem alterações. Tem osteoporose. É ansiosa, eu também sou, enfim. E a conduta adequada frente aos exames é pedir o quê? Como assim pedir o quê? O que essa paciente tem? Esquisito. O hormônio tá normal, o TSH tá elevado? Muita atenção. Isso pode ser o famoso hipotireoidismo subclínico. E famoso porque esse nome é ridículo. Pensa comigo, hipotireoidismo subclínico. O que é isso aí? É uma pessoa que tem hipotireoidismo, não está liberando hormônio na periferia, mas não tem manifestações clínicas, não é? Não é isso que faz sentido? Pois é, não é isso não. Isso não tá errado, cara. Na verdade, isso aqui denota um paciente que tem alguma disfunção na glândula, a tireoide não está 100%, mas ela ainda está dando um pouquinho de conta do recado, sabe? É um indivíduo que ele já tem algum grau de disfunção, ele já tem um grauzinho de hipotireoidismo, mas a gente ainda não flagrou isso nos hormônios periféricos. Por quê? Porque a doença começou a se instalar na tireoide, ela diminuiu o ritmo de produção de hormônio, o hormônio cai um pouquinho, mas aí a hipófise compensa e aumenta o TSH. E aí a tireoide pega no tranco e produz um pouquinho mais de hormônio, e aí fica tudo bem com o TSH mais alto. A doença evolui mais um pouco, a tireoide diminui a quantidade de hormônio, a hipófise daquilo aumenta mais o TSH, e a tireoide pode melhorar um pouquinho a produção. E vai indo nessa brincadeira. O TSH vai subindo, a doença vai piorando, uma hora cai, outra, entendeu? Uma hora o hormônio cai, uma hora o hormônio sobe porque o TSH está aumentando, e assim vai. No começo, a gente consegue controlar aumentando o TSH. No começo a gente consegue vencer a doença. Só que aí, papai, não tem jeito. É só que o bem vence o mal, conversa fiada. A doença vai se instalar. Vai chegar um momento que a tireoide vai produzir pouco hormônio e não adianta a hipófise estimular. Não produz mais porque tem muita doença. Aí é o hipotireoidismo clínico. Laboratorial, né? Mas enfim. Aí a gente vai flagrar a redução dos hormônios. Mas no começo, não. No começo da instalação da doença, a gente vai encontrar hormônios na periferia normais com um TSH elevado, entendeu? Hipotireoidismo subclínico. E aí o que a gente faz nesse cenário? Eu vou dar hormônio tiroidiano, porque já existe um grau pequeno de hipotireoidismo que, embora não esteja sendo detectado laboratorialmente, já pode ser importante. Pois é, cara. Existe uma discussão sem fim na literatura se vale a pena ou não tratar. A recomendação de hoje é que a gente trate em cenários bem excepcionais. Por exemplo, se o TSH estiver muito elevado, sugerindo que a doença já está quase para aparecer, TSH maior do que 10, aí vale a pena repor hormônio. O outro cenário é na grávida. O obstetra não gosta, mas vou lembrar que são 2, né, cara? A demanda é maior, enfim. Então na grávida, a gente também considera o tratamento. Nos outros casos é extremamente discutível, mas a recomendação mais seguida hoje é da gente valorizar esses aspectos pontuais para tratar o hipotireoidismo subclínico. Mas muita atenção. Sempre que a gente encontrar um paciente que trouxer um exame sugerindo a presença de hipotireoidismo subclínico, TSH elevado com os hormônios normais, T3, T4 livre, enfim, a pergunta imediata que a gente precisa fazer não é assim, trato ou não trato. Não é não. O ponto fundamental é perguntar, será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo mesmo? Será que existe hipotireoidismo subclínico? E por quê? Porque as variações dos níveis de hormônio podem acontecer na vida. Se a tireoide tiver tirado no final de semana de descanso, isso pode acontecer. Reduziu um pouquinho o hormônio, TSH subiu, tireoide subiu um pouquinho a produção de hormônio e a gente flagra aquilo colhendo o exame na segunda-feira. O hormônio está normal porque o TSH subiu um pouquinho, porque a tireoide descansou um pouco no final de semana. Pode ser uma alteração transitória. E por isso, olha a questão lá, essa paciente que tem TSH elevado, T4 livre normal, tem como conduta dosar de novo o TSH daqui a pouco para ver se ela tem hipotireoidismo subclínico. Entendido? Muita atenção com essas mensagens, com essa ideia geral do hipotireoidismo, porque isso é muito importante e cai pra caramba na prova. Isso também é bom pra gente evitar fazer festa surpresa para paciente com hipotireoidismo. Não pode! Por que não pode fazer festa surpresa? Porque o cara entra em curto-circuito. Muito cuidado com a possibilidade do coma mixedematoso. Muita atenção. O que é o coma mixedematoso? Assim como existe a crise tireotóxica, a tireotoxicose, o excesso de hormônio tiroidiano, existe o coma mixedematoso, que é a falta da falta de hormônio tiroidiano.
É um cenário que o indivíduo estava lá curtindo o hipotireoidismo dele, muitas vezes até completamente irregular, mas estava lá com o seu hipotireoidismo e tal, hibernando. E aí, de repente, cara, a gente quer fazer uma festa surpresa. Toca a campanha, a pessoa vai lá, vem festa e tal. Surpresa! A matar o cara. O indivíduo não tem condições de aumentar o seu metabolismo. Se o paciente com hipotireoidismo for convidado a ter um estresse metabólico, por exemplo, sepse, ferrou, ele não consegue aumentar o débito cardíaco, ele não consegue aumentar a produção de cortisol pela adrenal. O cara não aguenta estresse para valer. E pode acontecer uma falha definitiva no sistema, porque consome as últimas energias que o indivíduo tinha. E a gente pode ter uma exacerbação dos achados. Pode rebaixar para valer, reduz substancialmente o débito cardíaco, depressão ventilatória associada ao rebaixamento de consciência. A adrenal para de funcionar para valer. Hipotermia. Tudo isso por exacerbação das manifestações do hipotireoidismo associado a um estresse metabólico intenso. Muito cuidado, porque tipicamente essas manifestações vêm misturadas com uma doença de base. O indivíduo tem uma pneumonia, por exemplo, mas está muito mal, grave, instável. A gente precisa pensar na possibilidade de coma mixedematoso. E o ponto crítico aqui é que tem que pensar mesmo. Porque não existe um dado laboratorial que defina isso. Vem cá, o TSH de quanto que define? Não tem. É o hormônio de quanto que define? Não tem. É a gente encontrar um indivíduo que tem estigmas de hipotireoidismo, ou até que tinha o diagnóstico de hipotireoidismo, e que tem uma instabilidade clínica exuberante. Nesse contexto, a gente precisa considerar a possibilidade de coma mixedematoso e tratar agressivamente. Tem que dar muito hormônio tireoidiano. Obviamente, tratar a condição de base, mas tem que chacoalhar com hormônio tireoidiano. Corticoide também vai ser interessante, porque tem um grau de insuficiência adrenal relativa. A gente precisa fazer o corpo pegar no tranco, cara. E hormônio tireoidiano e corticoide são uma dupla dinâmica bem importante para a nossa vida. Um é Batman, outro é Robin. Não sei quem é quem, mas os dois são importantes. Muita atenção com o coma mixedematoso, muita atenção, mais ainda, com todo o contexto envolvido no hipotireoidismo. É muito massa. Fala sério. O diagnóstico, etiologia, tratamento. Então vamos lá? Simbora aqui comigo, que é um assunto muito importante nessa prova para vocês, hein? Então simbora! Então já aguarda com isso aí, olha só, por quê? Então essa frequência, né, realmente diminui, caracterizado por quê, né? Por pelo menos 2, se há com o conceito de diarreia. O que seria diarreia? Então vamos entender. Primeira coisa, né, é um sintoma e um sinal clínico caracterizado por quê, né? Por pelo menos 2 desses 3 componentes. Olha só, aumento do número das evacuações, né? Falaremos sobre isso também. Uma diminuição da consistência ou também aumento desse volume fecal, tá? Então já aguarda com isso aí, olha só, por quê? Então essa frequência, né, realmente, idealmente vai estar o que? Acima de 3 evacuações por dia. A consistência é mais amolecida, pastosa, né, ou líquida. Então tem alguma alteração nessa consistência das fezes. Assim como aumento desse volume fecal, né? 200 gramas aí por dia, tá certo? Então tendo 2 aí desses 3 critérios, já considera como diarreia. Depois vamos explicar como que é aguda, quando é crônica, né? Vai estudar sobre isso, tá? Então olha só, por que acontece isso, né, diarreia? Porque é um balanço, né? Geralmente o que acontece no ser humano? Tem um balanço entre a absorção e secreção de fluidos, não é isso? Então geralmente acontece isso, né, pelo intestino. Mas nesse caso da diarreia, esse balanço está prejudicado entre a absorção, né, e secreção de fluidos. Então com isso, há uma redução dessa
absorção, um aumento dessa secreção de fluidos, tá? Levando, óbvio, aí a diarreia, tá? E com isso a gente pode tentar pensar também em tempo de evolução. Primeira coisa, ela pode ser aguda, quando é até 2 semanas de diarreia. Ave Maria, chato pra caramba, né? Ter diarreia, mas até 2 semanas. Pode ser um quadro agudo que pode se resolver, inclusive, sozinho, tá? Então, até 2 semanas a gente fala que é aguda e pronto, tá? Depois, né, até 4 semanas aí já é um quadro mais persistente. Começou a arrastar, a diarreia protraída, tá persistente. Vamos investigar melhor esse quadro aí, tá? E diarreia crônica, aí é obrigatória a investigação, não tem jeito. Não que as outras não precisam, eu falar sobre isso também, tá? A partir de 4 semanas já define como crônica. Então, resumindo pra vocês, aguda até 2 semanas e crônica a partir de 1 mês, tá? Grava isso. E aí nós podemos classificar também essa diarreia, né? Nós já falamos um pouco sobre a questão do tempo de evolução, então ela pode ser aguda, pode ser persistente, pode ser crônica, mas também a gente pode classificá-la de outras formas. Olha só, primeiro pelo mecanismo fisiopatológico, e já vou logo falando pra vocês que isso é muito didático, tá? Pra prova de vocês, é muito didático, mas de uma forma geral, às vezes a gente não consegue definir muito bem, tá? Mas, de forma didática, a gente pode pensar, né, em osmótica, secretória, exudativa, desabsortiva e motora. Calma lá que eu já falo sobre isso pra vocês também, com certeza. E também em relação à etiologia, ou seja, infecciosa e não infecciosa, tá? Então vamos lá, então, entender um pouquinho melhor sobre isso? O tempo de evolução já expliquei. Então, até 2 semanas, de 2 a 4 e acima de 4. Infecciosa ou infecciosa, tá claro, né? Então vamos entender agora o mecanismo fisiopatológico, né? O que realmente explicaria aquele quadro daquela diarreia? Já vai pensando pra mim nos exemplos, né, de cada situação, tá? Então olha só, osmótica, né? O problema tá falando, tem um componente osmótico, que é uma substância osmoticamente ativa que não vai ser possível ser absorvida pelo trato gastrointestinal, tá certo? E com isso puxa o quê? Puxa água, né? Levando à diarreia. Temos algum exemplo aí, logo de cara? Opa, intolerância à lactose é uma delas, inclusive, né? O leite não é bem absorvido, tá? Você chega lá no trato gastrointestinal, vai ser lá fermentado, e com isso você ficar puxando, então, a água, tem um componente osmótico, ele é associado, vai puxar água, tá? E levando a diarreia. Uma coisa interessante que cai muito nas provas é esse detalhe aqui, olha só. Ela cessa com jejum, tá? Diarreia osmótica. Você parou de comer, vai cessar a diarreia, afinal não tem um componente ali osmótico puxando água, tá? E com isso, esse gap osmótico fecal está aumentado, tá? Isso aqui é questão de prova pra vocês. E a secretória? O que acontece com a secretória? Já falo dos exemplos para vocês, tá? Então, olha só, eu tenho um aumento da secreção desse líquido, né? Ou também uma inibição dessa absorção. Lembra de alguma possibilidade de levar isso? E um detalhe muito interessante, tá? É que não cessa com jejum. Ó, eu tô diferenciando aqui já, inclusive, tá? Essa não cessa. Posso parar de comer que ela não vai melhorar essa diarreia, tá? Tá secretando, tá produzindo líquido o tempo todo. Alguma coisa tá estimulando isso, tá? E aqui, geralmente, o gap osmótico, ele é normal. Tá certo? Opa, exudativa. Ó, o problema tá falando exudativa, tá exudando, tá? Produzindo alguma coisa, tá inflamando. Será? Aquele intestino? Sim, por quê? Porque geralmente tem a liberação de citoquinas, né? E mediadores inflamatórios da mucosa. Opa, tá inflamando aquela mucosa, liberando então as substâncias que vão realmente, né, ter esse componente exudativo, levando ali a diarreia. E nesse caso, opa, inflama esse intestino, né? Lesa a mucosa. Então tem um componente que é inflamatório ali associado. Então eu tenho que agressão a essa mucosa, tá? Coisa, por exemplo, que não tá agredindo essa mucosa aqui. Aqui vai agredir essa mucosa. Então se eu agredir essa mucosa, o que vai acontecer? Tem sangue, né? Tem muco nas fezes, quero reagir, né? Você quer tentar me proteger, produz um muco, né? Vai ter lesão, tem sangue. Tô levando aí um componente de disenteria dessas fezes, tá? Pela agressão dessa mucosa. Opa, desabsortiva, olha só, principal origem do intestino delgado, porque alguma coisa não está absorvendo lá em cima. Geralmente tem uma absorção intestinal, tá? Geralmente o que? Delgado, que é o principal local que vai reter água, tá? O colo vai ser só para poder tirar ali. Opa, peraí, vamos tirar aqui um pouquinho de quantidade de água que ainda tá sobrando aqui. Vamos tentar realmente aqui fazer esse bolo fecal direito, tá certo? E aqui então vai o quê? Dificultar essa questão de absorção. Então tem desses casos, por não conseguir absorver direito, né? Uma absorção intestinal, tá? E tem gordura nas fezes. Aqui onde apresenta então a esteatorreia, um sinal importante desse tipo de diarreia desabsortiva, tá? Eu posso ter com isso também sinais de desidratação, desnutrição. Esse paciente não consegue absorver bem essa diarreia, né? Aquelas fezes exclusivas às vezes pode acontecer, aquela diarreia também realmente que tem grande volume. É isso mesmo? O que vocês acham? Já tentando diferenciar um pouquinho em relação à diarreia alta e diarreia baixa. Tá? E a temporalidade motora, quando tem alguma alteração realmente motora, né? Realmente do trato gastrointestinal, ele trânsito acelera bastante. Ó, eu tô nervoso, tô ansioso, ele tá passando por um estresse. Opa, o intestino funciona mais rápido. O que aconteceu? Alguma coisa acelerou esse intestino. Tem componente motor ali associado, tá certo? Então, óbvio que esse trânsito tá acelerado, tá, né? Tá lá, opa, tá mudado aquele trânsito ali. Então, geralmente, tá um trânsito mais para acelerado, mas também pode acontecer em alguns casos ali retardado, tá? Vamos pensar então um pouquinho dessa questão de cada exemplo. Já falo pra vocês, é difícil na prática ter apenas um componente só osmótico, só secretório, né? Às vezes pode ter uma associação de mecanismos fisiopatológicos, mas as provas, eles querem fazer aquela coisa bem, isso daqui, bem separadinha, bem didática, então a gente tem que saber exemplos de cada um deles. Vamos ver? Olha só, vem aqui comigo, ó. Osmótica, como eu falei pra vocês, intolerâncias alimentares, né? Como a intolerância à lactose, à frutose, que tem esse componente aí, realmente osmótico, puxando essa água. Não é absorvido esse componente, né? Chega lá no intestino, opa, não absorveu e vai lá e dá diarreia, tá? Alguns alimentos também com sorbitol, com manitol, com xilitol, levando a componente osmótico também. Olha a secretória aí, tá? Bactérias produtoras de toxinas. Olha aqui, ó, né? A cólera, que realmente, né, super bem comentado lá atrás, no passado, né? Ou também protovocarcinose, gastrinoma, né, gastrinoma, gripoma, levando a componente secretória, produzindo ali hormônios para estimular então ali a secreção de líquido, tá certo?
O que é exudativa? Aqui são os quadros clássicos, né? Da diarreias infecciosas, então bacteriana, por exemplo, aí vem salmonela, shigella, E. coli, a própria doença inflamatória intestinal, né? A gente vem retocolite, Crohn, que tem o quadro que é invasivo, é exudativo, vai inflamar esse intestino, vai levar diarreia com sangue, né? Com disenteria, inclusive. E a desabsortiva? Interessantíssimo esse caso. Aqui vem falar muito nas provas de doença celíaca, né? Onde a gente não consegue absorver ali no trato gastrointestinal alto, tá certo? Tem alteração da absorção e com isso tem sim esteatorreia, tem alteração de desnutrição, tem alteração de absorção de alguns nutrientes, tá? Mas a gente não pode esquecer pancreatite crônica, tuberculose, sinusite, né? Giardíase. E olha o componente motor. Aqui vem, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, às vezes paciente com intestino irritável que pode apresentar, pós-operatório de ressecção, tá? Esclerodermia, diabetes, aquele paciente às vezes que tem um quadro que tem realmente, né, alteração ali ganglionar pela diabetes, tá levando também um quadro de diarreia, tá? Então aqui são alguns exemplos pra gente pensar aí, tá? Nesses pacientes com diarreia, esses mecanismos fisiopatológicos, tá? Vem aqui comigo, aqui pertinho, vem aqui comigo, ó. Então olha só, logo de cara que eu quero falar pra vocês, tá? Isso é meio didático, essa separação dos mecanismos fisiopatológicos, nem sempre é tão assim separado, tá? Mas é importante vocês entenderem cada mecanismo pra gente começar a pensar na etiologia, na possibilidade. Quando chegar lá na prova, fala assim, peraí, essa questão, o que está acontecendo aqui? Tem muito mais do que alteração da má absorção, alterou o trânsito, né? Tem componente inflamatório, que a partir daí eu começo a pensar em quê? Começo a pensar na possível etiologia, no diagnóstico e no tratamento. Então para isso serve isso, tá certo? Mas vamos lá, vem aqui comigo, ó, tem coisa super importante pra vocês aqui agora, que eu trago aqui no próximo slide pra você. Então vamos lá, vem aqui. Então, olha só, importantíssimo, não pode deixar, falei um pouquinho pra vocês aqui no instante, tá? Então, já pra diferenciar um pouquinho pra vocês aí, olha só, diarreia osmótica, tá? Se eu suspendo o agente causal, tá? Tirei, né? Então, melhora a diarreia. Então, aquela diarreia que cessa completamente com o jejum. Não esqueçam disso, tá? E geralmente não há diarreia noturna, o paciente fica super bem e vida que segue, não vai acordar de madrugada por conta disso, tá? Então, grava aí. Se eu suspendi, melhorou, não tem realmente ali, tá? Realmente relação de diarreia noturna e vai cessar completamente aí com o jejum. Diferente, então, da diarreia secretória não invasiva. Eu não tô falando ainda da parte invasiva, tá? Não vai cessar com o jejum e pode ocorrer aí diarreia noturna, tá certo? Gravou essa diferença? Isso cai em prova, hein? Não vacila. Então vamos para o conceito de diarreia aguda, vamos começar a diarreia aguda propriamente dito, tá? Isso é mais para a gente tentar diferenciar um pouquinho, serve para a base aí para nossa aula de diarreia aguda e diarreia crônica, dessa parte inicial para vocês, tá? Para vamos entender um pouco mais sobre diarreia aguda, principais etiologias, tratamento, diagnóstico e assim vai. Então vamos lá, como falei para vocês, né, a diarreia aguda tem um excesso de água nas fezes, eu tenho um aumento nessa frequência de evacuações, outra modificação nessa consistência fecal, tá certo? Esse peso fecal, ele é aumentado, né? Então a duração aí de até 2 semanas, grava isso, até 2 semanas, tá? E como etiologia, 90% dos casos, eu tenho causa infecciosa, né? Vírus, tá? Principal causa aí, realmente, principal é a gente pensa logo em vírus, tá certo? E quando a gente pensa em bactéria, é mais grave, geralmente, tá? Então mais comum é quadro infeccioso de uma forma geral, os vírus são mais, né, frequentes, inclusive, mas nas bactérias eu tenho um quadro mais grave associado nesses casos, tá certo? E eu também posso ter, galerinha, aí vamos pensar sempre muito no efeito direto das toxinas bacterianas, tá? Tanto pré-formadas, certo? Ou também já ingeridas acidentalmente. Aquela diarreia, às vezes, que, opa, você comeu agora, né, aquele podrão, aquele sanduíche, e já começa a ter diarreia, muito rápido. Acabou de comer sanduíche com maionese e já começa logo em seguida a ter diarreia. Por quê? Porque tanto pode ter uma toxina pré-formada, que vai demorar um pouco mais para agir, um pouco mais para ter sintoma, ou aquilo que já ingeriu acidentalmente a toxina, que é mais rápido, já tem que começar a ter sintoma logo de cara, tá? Dessa mucosa intestinal. Pode acontecer também com protozoários e parasitas? Pode. Mas é comum? Não. É menos frequente. Tá certo? Então vamos lá para o Memorize? Memorize então para mim aqui agora a etiologia, que cai em prova com certeza. Então vamos lá, vem aqui comigo, ó. Relação epidemiologia, tá? Sempre cai nas provas, vira e mexe, seja na pediatria, seja na clínica médica. Então, olha só, nas crianças, né, até 2 anos, eu vou continuar pensando em rotavírus. É muito frequente a diarreia, com muito vômito, muita diarreia frequente, né? Então tem desidratação aí. Se é uma criancinha maior, já começa a pensar em outras coisas, né? Giardia, shigella, salmonela. E que vem pra mim, né, o adulto, o E. coli disparado como causa mais comum aí, tá? Pensando realmente no adulto como um todo, tá certo? E aí no ambiente hospitalar, imunocomprometido, a gente pensa muito em quê, né? Clostridióides agora, né? Mudou esse nome, tá difícil, tá certo? Como possibilidade aí, inclusive, de complicação de algo mais grave, inclusive, nesses pacientes. Então, olha só, dos vírus, né? Tem vários, norovírus, rotavírus, adenovírus, né? Tem bastante vírus aí, tá? Que são comuns. A gente fica muito no adenovírus, né? E rotavírus também, tá certo? Mas geralmente, né? Esse acometimento é mais geral, geralmente é alto mais limitado, né? Pode acontecer aí uma diarreia secretória, tá? Associada a esse quadro viral, tá? Mas é interessante que geralmente não chega a ter 14 dias, é muito mais autolimitado do que um quadro bacteriano. Tá certo? E às vezes pode diferenciar um pouquinho em relação ao tipo de vírus, né? Qual a clínica, qual a duração. Eu seria, por exemplo, que geralmente pode ter uma duração mais rápida, tá? Mas sintomas bem, né? São bem variáveis, os sintomas em relação à duração. Tem até 1, 2 dias, 2, 3 dias, até 12 dias em relação à diarreia com adenovírus, tá? E geralmente pode ter além da diarreia, vômitos, mialgia, às vezes uma febrezinha ali baixa, tá? Então pode acontecer também outros sintomas associados aí a um quadro viral. E principalmente um quadro então mais o que? Mais secretório. Guarda isso, certo? E as bactérias, né? Aí vem E. coli, salmonella, Campylobacter,
Shigella, tem várias aí, tá? O que é interessante, que geralmente tem uma produção de toxinas, tá? Ou até mesmo invasão dessa mucosa. Se eu vou invadir essa mucosa, eu vou agredir essa mucosa, eu posso ter aquele componente que é inflamatório, né? Aquele componente realmente ali exudativo, né? Que pode ter então disenteria, pode ter muco, pode ter sangue nesses pacientes, tá? Quando a gente pensa em alguns subtipos específicos aí, algumas cepas, né? De bactérias, por exemplo, aqui mesmo, ó, da E. coli, tá? A gente pode ter, inclusive, mecanismos fisiopatológicos diferentes para cada uma delas, tá? Quando a gente pensa na E. coli, ela pode ter uma diarreia secretória ou até mesmo exudativa, tá? De acordo com realmente aí com essa cepa. Então, por exemplo, quadro mais secretório a gente pensa mais na enteropatogênica, enteronetoxigênica, enteroaderente, mas quando a gente pensa que é importante que esse aqui cai na prova com mais frequência, né? Quando a gente vai pro subtipo aí da enterohemorrágica, né? O sorotipo O657H7, tá? Ela é enteroevasiva, é aquela que é agressiva, mas vai fazer o quê? É exudativa, né? Tem um risco maior de gravidade, inclusive, desses pacientes, tá? Então essa vira e mexe aqui cai na prova de vocês, tá certo? Então vamos para mais um quadro aqui importante para vocês? Vem aqui comigo. Olha aqui, ó, isso cai na prova, não tem jeito, tá? Uma diarreia aguda por E. coli, então, enterohemorrágica, ou seja, aquela E. coli, então, O657H7 que eu acabei de mostrar pra você. Por quê? Porque tem uma relação com a síndrome hemolítica urêmica. Galerinha, tem que pensar. Chegou lá na prova de vocês, começou com a diarreia, opa, foi lá na questão dos exames laboratoriais, começou a avaliar, tem alteração da função renal, tem alguma alteração de anemia, eita, né, tem algum aqui, ó, trombocitopenia, pense nesse subtipo, tá? Por quê? Então, essa síndrome hemolítica urêmica, tá? Além do paciente ter a diarreia em si, tá? Nós temos o quê? Depois disso, você começou com aquele quadro de diarreia, geralmente 5 a 10 dias após esse quadro, tá certo? Ele começou a apresentar, então, alguns outros sinais, sintomas ali, tá? Começa a apresentar, então, evidências, né, de desidratação grave, provavelmente, com falência renal, com insuficiência renal aguda, com anemia hemolítica, né, ali, ó, microangiopática, inclusive, tá? E com trombocitopenia não imune. Então, isso aí define pra gente, né, essa síndrome hemolítica urêmica. Então, grava isso. Teve uma diarreia, evoluiu, então, pra, né, insuficiência renal, anemia, trombocitopenia, pense nesse subtipo, então, dessa diarreia aguda por E. coli enterohemorrágica. Tá certo? E também pode acontecer de apresentar febre e sintomas neurológicos associados a esse quadro, sendo um quadro mais grave ainda em relação a esse tipo aí. Tá certo? Então vamos lá. Olha só, além disso, também pode pensar em salmonella, Staphylococcus aureus. Qual a diferença que pode, lá naquela questão, pensar mais naquele, né, naquele tipo de bactéria, ou naquela cepa, naquele realmente, qual seria então nesses casos? Olha só, a salmonella pode levar uma diarreia mais secretória, de forma mais grave, inclusive, pensando muito no quadro que é exudativo, tá? Lembrando febre, muco, sangue, toxemia, cólica abdominal, pode inclusive persistir com portador crônico. Isso pode acontecer. Vira e mexe, fala um pouquinho sobre isso, né? Quero colocar também essa relação, tá? E cuidado principalmente com quais alimentos? Ovos, queijos, né? Aves, frutos do mar, tá? A gente pode botar isso um pouco lá na história pra vocês, tá? Contato com animais também, inclusive. Tá certo? Então você pensa assim, a salmonella é mais grave, geralmente, a forma secretória, tá? É exudativo, pode ter toxemia, aquele paciente vai estar prostrado, tem disenteria associado, tá? E também essa é a questão aqui com a alimentação. A Staphylococcus aureus, ela é interessante, também vira e mexe cai na prova. Por quê? Né? Porque, olha só, é muito rápido a apresentação dessa diarreia. Aquele paciente tem um período de incubação super curto, às vezes, com 2 a 8 horas. Como eu te falei, foi ali comer o podrão, comeu ali com maionese, opa, já começou a apresentar, então, depois ali uma diarreia, tá certo? Então pode ter náuseas, pode ter vômitos, cólicas, geralmente a diarreia mais aquosa, mas pode ter algo ali também, né, associado de algo mais invasivo, tá? E pode acontecer de ser algo autolimitado também, entre 12 a 24 horas resolveu, tá? Staphylococcus aureus. Cuidado com o quê? Alimento mal refrigerado e maionese, como eu falei pra vocês aqui, tá? Então, um detalhe pra vocês da prova, pensar em Staphylococcus aureus, é quando esse período de incubação é muito curto, tá? Quando às vezes já ingere, inclusive, as toxinas já formadas para esse paciente. E a Shigella, aí tem vários sorotipos, né? A gente pensa muito mais desses, aquilo que eu coloquei aqui pra você, né? A Sonei com estudos moderados, mas principalmente aí que cai em prova, a gente fala muito sobre disenteria, né? A Frexneri, né? Que são os mais graves, tá? Mas é interessante o seguinte, ele também pode ter esse componente, tá? Secretório, uma forma mais grave, uma forma mais exudativa, inclusive, junto aí, associado, tá? Com a Shigella. E vira e mexe cobra em prova por quê? Com associação com artrite pós-infecciosa, né? Esse de Reiter aí, tá também aí explicando, né? Também esse quadro. E também lembrar que é uma possível associação, não só aquele tipo de E. coli que eu falei pra vocês, mas também pode ter uma associação com a síndrome hemolítica urêmica nesses pacientes, tá? Então cuidado aí com água, né, alimentos não contaminados, epidemias em creches, também ali um pouco da epidemiologia para vocês, tá? Com essa associação com Shigella, tá? Gente, nem será tão fácil de definir qual bactéria está levando isso. São alguns detalhes para vocês na prova, tá? Você pode pensar mais em um do que o outro, que de vez em quando vocês querem saber qual é o agente etiológico da questão. Às vezes não é sempre fácil assim, mas vai tentando isso, né, por pensa disso que eu tô dando para vocês aqui, elas algumas situações aqui específicas para cada gente, tá certo? Questões infecciosas, aí tem algumas, né, medicamentosa, por exemplo, principalmente aqui antibióticos, anti-inflamatórios, tá? Hipoglicemiantes, por exemplo, tá? Doenças sistêmicas, né, diabetes descompensada e assim vai. Aí eu pergunto pra vocês em relação ao quadro clínico, né? Qual seria, então, uma diarreia mais alta e uma diarreia mais baixa? Você sabe então diferenciar isso? Como a gente pensa assim, peraí, o que tá cometendo mais aqui, né? É mais delgado ou mais o intestino realmente ele grosso, né? O colo. Então, olha só, isso aqui é importante pra vocês, tá? Na diarreia alta, geralmente acomete o quê? Intestino delgado. Tá? Então, a parte superior. A frequência de elevação, né, de evacuações aí é elevada, tá? Com maior volume fecal. Então, realmente você tem aquele volume fecal grande, né? Você passa a evacua bastante, né? Fezes ali, realmente, quando você apresenta. E nem sempre assim, né? Várias vezes ao banheiro, tá? Geralmente com fezes líquidas ou também com presença de gordura nas fezes. Por que isso?
Por quê? Porque tem cetourreia, você tem má absorção, você tem uma síndrome desabsortiva, levando então a cetourreia, levando a desnutrição, a desidratação, inclusive, tá? E pode acontecer sim também uma dermatite perianal, uma acidez fecal aí nestes pacientes, tá certo? E diarreia baixa. E aí, como que seria isso, né? Ali pegou mais o quê? Pegou mais o delgado. Aqui pegou mais o colo, tá? E aqui nós temos sintomas, questões de sintomas distais. O que seriam isso também aí? Já falo também isso pra você. Ó, pode ter um componente aqui mais invasivo, com muco, com sangue, com pus, tá? É aquele paciente que vai várias vezes ao banheiro, várias vezes, mas em pequena quantidade, tá? Muito mais que na diarreia alta, ou seja, o volume é muito grande, mas eu vou tantas vezes assim, tá? Claro que a frequência é elevada porque tem diarreia, mas não é tantas vezes assim, né? São tantas vezes assim. E aqui nesse caso é o quê? Opa, vou várias vezes em pequena quantidade, né? Então vai tentando no banheiro, vai lá e acha que ainda tem fezes pra poder evacuar, tá? E além disso, tem sintomas distais que eu falei pra você. Ou seja, ó, tenesmo, tá? E urgência fecal. Aquela sensação que ainda tem fezes pra evacuar, tá certo? Que ainda tem algo ali no reto, quer ir correndo pro banheiro de forma rápida pra resolver isso. Então vem aqui comigo, vem aqui rapidinho. Então olha só, a gente vai tentar diferenciar um pouco da diarreia alta pra diarreia baixa, mas nem sempre é tão fácil assim. Pensa nisso, diarreia alta, vai pensar pegar mais aonde? Intestino delgado, tá? Eu vou realmente assim ter uma frequência elevada, óbvio, tem diarreia, mas eu quero menor quantidade, mas o volume fecal muito grande. Então com isso eu não consigo absorver líquido, eu perco a de absorver alguns nutrientes, tá? Então pode ter má absorção, pode ter desnutrição, desidratação, e tem um componente interessante que é esteatorreia, tá? Perda de gordura nas fezes. Isso é interessante, tá certo? Pode ter um acidez fecal, né? Realmente ter um dermatite, tá? Diferente do paciente, então, tem diarreia mais baixa, que vai ter mais o colo desse paciente. Não tem mais tanta água para poder absorver. Então, com isso, o volume ele é menor, ele vai várias vezes ao banheiro. Tem um componente irritativo naquele intestino grosso ali, que é a parte mais final. Então, por isso, o paciente tem o quê? Tem com isso sintomas distais, né? Tem o tenesmo, tem urgência fecal, tem pro banheiro de forma rápida, tá? E aí pode ter sangue, pode ter muco, pode ter pus. Tem um componente inflamatório ali, invasivo maior desses pacientes, tá? Tentando diferenciar. A gente também pensa aqui nas etiologias. O que vai cometer mais a parte mais alta ou a parte mais baixa desse intestino? Então já vai pensando em relação a isso. E também sobre a questão o quê? De comportamento depois em relação à desidratação, né? Que eu vou precisar repor ou não para esse paciente, como eu vou conduzir esse paciente, tá certo? Então vem aqui comigo, vamos continuar, vem cá. Então, olha só, em relação ao quadro clínico, eu posso ter diarreia líquida mais aguda ou mais sanguinolenta, posso ter náuseas, vômitos, dor abdominal, febre, desidratação. Essa é a palavra-chave da nossa aula, né, em relação ao tratamento, logo de cara, né? Desidratação, quero saber qual foi a repercussão desse paciente, né? Tem náuseas, pergunta, ok, mas aí, qual tá a repercussão, né? Tá perdendo muito líquido, né, com esses 11 com essa diarreia, tá? Tá perdendo realmente ali alguns nutrientes, tá perdendo realmente sódio, potássio, tem tipo eletrolítico associado com esse paciente, o que tá acontecendo, tá? Além disso, febre, e também se tem sintomas que surgiram aí, o quê? Um quadro mais infeccioso, mais invasivo, como sangue, muco ou pus nas fezes, tá? Então, se ele tenta, de forma, né, assim, geral, avaliar, por exemplo, né? Um paciente tem uma diarreia. O que está acontecendo? Qual a duração do episódio, né? Quanto tempo está durando isso? Tem algo específico, né, de algum subtipo de paciente, algum grupo populacional, algum tipo realmente específico, alguma etiologia, alguma comorbidade associada que eu posso pensar mais, né? Alguma gravidade maior, né? É um paciente, por exemplo, que está com HIV não tratado, né? Realmente com CD4 muito baixo. Pensar em outras etiologias para esse paciente, tá? É um paciente idoso, cheio de comorbidades. Qual a gravidade desse quadro? Tá? Uma diarreia aguda, moderada, como seria isso? É grave, né? Isso é interessante. Tem um componente inflamatório exudativo, né? O componente de uma doença inflamatória intestinal está exacerbado ou não, né? Tem algum componente infeccioso, né? Qual o possível agente etiológico? Então, logo de cara, tem que pensar nisso. Toda vez que eu penso em diarreia, tem que pensar qual a duração? Tem mais que 10 dias, menos que isso? Faz mais que 6 vezes por dia, né? Tem aí realmente alguma doença, alguma comorbidade associada? Qual gravidade? Tá inflamando? Tá estudando aí? Qual agente etiológico? Então, tenta avaliar isso, porque eu vou pensar nisso nos exames e também na minha conduta terapêutica. Olha, de uma forma geral, isso aqui é uma avaliação bem... a gente utiliza muito na pediatria, né? Também, claro, no óbvio também, mas a gente já pensa muito na utilização disso aqui em relação à desidratação, né? Então, olha só, quero avaliar se o paciente está alerta, né? Se está muito irritado, comatoso, como é que estão os olhos, lágrimas estão presentes ou não, sinal da pega, né? Pulso. Tudo que é avaliar, na verdade, se tem ou não sinais de desidratação. Tá? A gente usa muito isso na pediatria, no paciente idoso também, tá certo? Mas tem algo muito importante que cai na prova, que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Isso é fundamental, né? Prepara o print aí logo em breve. É isso aqui cai na prova com certeza, né? Quais são os sinais de gravidade? Como a gente sabe que tem ali a classificação de diarreia grave, tem desidratação, eu tenho que pensar o seguinte, neste caso clínico, nessa minha questão, eu tenho algum sinal de gravidade, que existe internação para esse paciente? O que está acontecendo aqui nesse paciente? Então, logo de cara, por exemplo, hipovolemia, né? Uma desidratação moderada grave, tá? Sinais de toxemia, que o paciente chega toxemiado daquela questão, né? No seu pronto-socorro, inclusive. Tem sangue nas fezes, tem muco, tem pus, né? Olha que interessante, mais que 6 evacuações nas 24 horas, tá? Isso é interessante, que aumenta muito a chance de quê? Desidratação, de subeletrolítico para esse paciente, tá? Mais que 6 vezes por dia. A duração já passou de uma semana, não resolveu? Tem uma dor abdominal severa, é um paciente idoso, imunocomprometido? Galera, é o seguinte, pegou a questão, avalia, é diarreia aguda, ok. Qual o principal mecanismo patológico nesse caso, tá? Tem algum componente de gravidade, algum sinal que, né, já chama alguma atenção, eu tenho que resolver isso? Então já pensa aqui, pera aí, talvez eu tenha que pedir exame para esse paciente aqui, tá? Você sempre está exame do paciente com diarreia? O que vocês acham? Você pedir exame? Né? Qual seria o melhor tratamento se houvesse, então, um sinal de gravidade? Vamos entender isso? Vamos lá!
Porque, olha só, o diagnóstico que habitualmente é desnecessário qualquer exame investigativo. Falei pra vocês, né? Diarreia aguda, por exemplo, é o quê? Até 14 dias, geralmente se resolve sozinha ali, aquela diarreia, se resolve sozinha, né? Mas, de uma forma geral, não fica pedindo exame. Mas quando a gente precisa, logo de cara, é ideal a gente já pensar no hemograma, na função renal, nos eletrólitos, no PCR, para poder já avaliar o quê? Tem leucocitose? Tem algum sinal de infecção mesmo do paciente? Tem algum estudo eletrolítico? Já tem insuficiência renal? Olha no hemograma também, que nós comentamos no instante, anemia, né? Uma trombocitopenia, anemia hemolítica urêmica, você já vai associando aí detalhes para esse caso, tá? Mas claro que de uma forma geral a gente não precisa de nenhum exame, tá? Porque nós até comentamos que tem muito como o quê? Vírus, né? Levando a diarreia. E eu posso pedir também alguns casos específicos, tá? Então, leucócito nas fezes, sangue nas fezes, quando eu acho que tem algum componente aí inflamatório, desabsortivo para esse paciente. Posso pedir coprocultura para gente avaliar ali. Opa, tô com diarreia, não está se resolvendo ali. Quero ver qual é esse agente etiológico, tá? Aqui vem calprotectina fecal. E aí, para que serve isso? Quando eu peço isso, hein? Olha só, quando eu suspeito, quero afastar aí uma doença inflamatória intestinal. Se estiver muito baixo, né, abaixo de 50, deve estar afastado mesmo essa doença inflamatória intestinal. Opa, está acima de 200, já começa a pensar muito aí na possível exacerbação de doença inflamatória intestinal. Claro que não é patognomônico, mas está bem associado à alteração inflamatória dessa mucosa. Tá? Parasitolose de fezes, nós comentamos, não é tão comum assim, mas pode acontecer, né, geralmente parasitas, né, protozoários, serem aí causas realmente de diarreia aguda, tá? É geralmente um quadro mais crônico. E toxinas A e B, por quê, galera? E aí, o que vocês acham? Tá? Pensando aí na colite membranosa, já fala um pouquinho sobre isso daqui, né, daqui a pouquinho, tá? Ali na frente, tá certo? Então, com base nisso, nosso tratamento geralmente é um quadro mais autolimitado de uma forma geral, tá? Nenhuma medida terapêutica específica, né, é usada na maioria dos casos, tá? É muito mais terapia de suporte, né, hidratação. Eu vou decidir, peraí, hidratação oral ou venoso, parenteral? De acordo com o quê? De acordo com sinais de desidratação desse paciente, de acordo com minha avaliação clínica lá no pronto-socorro, se está desidratado ou não, se ele tolera ou não, tá? Você fala muito isso na pediatria, né? Então, assim, sempre tentar estimular essa via oral, esse trato gastrointestinal, sempre que possível. Na impossibilidade, no caso mais grave, com desidratação grave, moderada grave, né, com estudo eletrolítico, vai lá para o pronto-socorro, é venoso mesmo, tá? Eu sempre quero avaliar, então, a necessidade de observação, internação hospitalar, com certeza, tá? Então, olha só, tem que sempre lembrar da dieta para esse paciente, né? É um caso, por exemplo, que temos que evitar então, alimento gorduroso, tem paciente que pode fazer intolerância parcial, temporária ali, a lactose, inclusive, vale a pena suspender, tá? Alguns alimentos com base ou leite derivados, isso é interessante, né? Evitar que os alimentos demoram muito para serem absorvidos, então priorizar para um carboidrato de absorção mais simples, mais rápida, tá? E a gente pode utilizar, não aí, a gente vê muito isso nas provas, tá? Além dos sintomáticos, né? Analgésico, né? Antitérmico, né? Antiemético, também pode acontecer utilizar antissecretor e probiótico. E aí, como a gente utiliza isso, tá? Vamos começar aqui, antissecretor. É bem controverso, tá? Porque tem que ter uma certeza maior que não tem nenhum componente infeccioso, né? Um componente invasivo, inflamatório, exudativo. Então é interessante isso, tá? E tá contraindicado, então, como eu falei aqui, ó, a diarreia invasiva. Não deve ser usado, não tenho essa certeza. Então olha só, por quê? Porque vai diminuir a motilidade gastrointestinal, tá? Ele pode parar essa motilidade gastrointestinal. Como, por exemplo, a aloperamida, né? Quando a gente tem uma certeza maior que não há, então, nenhuma evidência de componente invasivo, aí sim pode utilizar com mais segurança, tá? Esses casos. Por exemplo, mesmo quadro intestino irritável, a gente usa muitas vezes na descompensação, o paciente tá com diarreia, tá estressado, tá com diarreia, tá? A gente sabe que não tem nenhum componente inflamatório. Então a gente pode utilizar a loperamida 2mg a cada evacuação, tá? No total tem 16mg por dia. Outra medicação que é antissecretor, vai diminuir a quantidade de água dessas fezes, tá? Não tanto alterar a motilidade, é a racecadotrila, 100mg aí até 3 vezes por dia. Tá certo? E os probióticos? Ó, o probiótico é muito utilizado hoje em dia na prática médica, né? Inclusive aqui com a gente na questão da diarreia aguda, mas tá mais indicado principalmente quando você tem o quê? A diarreia associada com os antibióticos. Porque a gente sabe que tem uma desbiose, aquela balança entre as bactérias patogênicas, né? Elas estão já no nosso intestino. Opa, peraí, teve um quadro ali, essa balança não tá legal. Então, nesse caso, tem uma desbiose, ela tem muito mais resposta, né, ao uso do probiótico, tá? E também a diarreia em crianças. Deixa os pacientes aí. E antibiótico? Onde deve usar antibiótico? Então, olha só, tem que ser empírico, tá? Na suspeita de uma diarreia infecciosa, invasiva, tá? Desabsortiva ali também, quando tem um componente às vezes associado com um quadro também infeccioso junto, tá certo? Aí eu tenho que pensar realmente em um quadro de uso de antibiótico, tá? Tem que ser empírico. Toda vez que eu pensar em, né, tiver qualquer sinal de gravidade, eu começo então com hidratação, peço meus exames laboratoriais, tá? Você pode pedir alguns exames de fezes, como nós já comentamos ali, tá? Já tenho que entrar com antibiótico empiricamente. E quando a gente pensa que o quadro mais comum é por E. coli, então gram negativo, então o principal realmente antibiótico é sim ciprofloxacino 500 de 12 em 12, tá? Outras opções, tem ali o Bactrim, né? O famoso flumectazol aí, trimetropina, né, de 800 por 160 também 2 vezes. E tem outras alternativas, né? Diarreia do viajante, por exemplo, macrolídeo, tem quinolona, mas não é o mais comum, né? Não é, galerinha. Mas como é o quê? Ciprofloxacino mesmo, 500 de 12 em 12. Tá certo? Tem aula aqui aquela hora que cai sempre na prova. Vira e mexe, quase todas as questões que eu via, pra deixar pra vocês, tinha questão sobre isso. Então, detalhe, tem que estudar essa parte aí. Não tem jeito, tá? Cai com certeza na prova. Uma questão, com certeza, vai encontrar. E ano que vem, não tem dúvida. Tá certo? Então vem aqui comigo, vem aqui olhar.
Vamos lá, isso aqui cai com certeza na prova, gente. O famoso Clostridioides difficile. Tá, mudou o nome aí, né, recente, era Clostridium, é isso? O que seria isso, Clostridioides, né? É uma bactéria anaeróbia, né, gram-positiva, formadora de toxinas. Então, olha só, grave, tá? Então não pode esquecer isso. Tem uma associação muito grande com o quê? Com antibiótico, com o uso dos antibióticos. Então a questão vai começar bem assim, já tô até vendo a questão, né? Tô até vendo já. Paciente, né, tava tratando tal coisa, né, uma pneumonia, uma semialite, né, começou a utilizar antibiótico tal, após isso teve diarreia. Opa, já pensa, já começa a gritar já aí pra você que pode ser o Clostridioides difficile. Tá certo? Então, porque olha só, quais são os principais antibióticos, né? Que podem ter associação com isso? Clindamicina, cefalosporina, aminoglicosídeo, quinolona, tá certo? Você pode ter algumas possibilidades, desde um portador totalmente assintomático, que não tem nenhuma repercussão, você encontrou ali, né, no exame, não tá fazendo nada, não tá fazendo nenhum estrago com esse paciente, totalmente portador assintomático, que tá na nossa microbiota intestinal, tá certo? Então não faz diagnóstico da doença, depois eu falar sobre isso, de colite pseudomembranosa, tá apenas um portador assintomático de Clostridioides difficile, tá certo? Pode levar uma diarreia e colite associada a isso, tá? Pode levar também a uma colite pseudomembranosa e algo mais grave, que é a colite fulminante. Você tem que ver que tem várias apresentações, né, pela essa infecção pelo Clostridioides difficile, tá? E geralmente, então, mais uma vez, associada ao uso de antibióticos. E olha só, qual quadro clínico? É bem diverso, né? Porque pode ter várias apresentações. Desde uma diarreia, dor, distensão abdominal, febre, hipovolemia, tá? Até mesmo complicando com que quadro grave, colite fulminante, choque, hipotensão, hílio metabólico, tá? Megacolo, inclusive, tá? Então tem uma variedade de apresentação desse paciente, mas lembrando sempre disso, é algo que pode ser grave, né? Que pode complicar, que pode levar a uma colite fulminante, inclusive. Tá? Então, com isso, nós temos alguns critérios de gravidade, né? Então, olha só, já pensar na colite pseudomembranosa, tá? A gente vê logo de cara assim, ó, pode ter leucocitose, quando a creatina está acima de 1,5, tá? Pode ter uma colite fulminante. E como que faz o diagnóstico dessa colite pseudomembranosa, tá? Você tem, por exemplo, o que é mais comum, que a gente utiliza muito na prática, é a pesquisa de toxinas, A e B nas fezes. Vai lá, né? Pesquisar toxina já para dizer realmente para essas bactérias, tá? Mas também eu posso ter outras possibilidades, porque é mais demorado, mais difícil. A detecção do antígeno, tá, por PCR, e também cultura, né, dessas fezes. Mas é mais demorado, como já falei pra vocês, tá? Mas, se vier negativo toxina IB, afasta? Não, não afasta. Se tem uma possibilidade, eu penso realmente no diagnóstico, eu tenho ali uma suspeita forte, não vai afastar nessa toxina IB e é negativo. O ideal é repetir com outro exame, como, por exemplo, a detecção de antígeno fecal, nesses casos aí, pensando aí no PCR, pra Clostridioides difficile, tá? E o tratamento? O que vocês acham, né? O tratamento realmente, no caso não graves, né? Principalmente metronidazol ou vancomicina via oral. Isso é importante, é via oral o tratamento do quadro paciente não grave. E se complicar, né? E como que é a apresentação dela, por exemplo, na colonoscopia? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como pode apresentar colite pseudomembranosa. Olha essas placas amareladas, tá vendo? Olha esse componente todo inflamado, toda a formação dessas placas aderentes, amareladas, espessadas, tá? Essas pseudomembranas que a gente fala, tá? Começa a sair, inclusive, isso nas fezes desse paciente. E se o paciente é um quadro, né, mais grave, e aí? Então, olha só, então vamos rever aqui com a gente, tá? Então, quais são as doses que vira e mexe, eles perguntam. Olha só, é danados, né? Então, metronidazol, 500 de 8 em 8 por 10 dias. A vancomicina, 125mg via oral, de 6 em 6 por 10 dias. Não tem no Brasil essa apresentação. A gente tem que realmente pegar ali, né, o que seria do frasco ampola, tá? Pegar e diluir, fazer isso pra via oral, tá certo? E também a outra possibilidade, né, de tratamento. Mas o que mais fica aqui na doença não grave é o metronidazol e a vancomicina, tá? E também, se for um paciente com colite fulminante, um caso grave com realmente clostridioides, aí vem a vancomicina associado aí ao metronidazol EV. Aqui já muda, porque tem caso grave, tem colite, né? Pode ter um megacolo, inclusive, por conta disso, infeccioso, tá? Pode ter, inclusive, levar uma cirurgia para esse paciente de forma mais grave. Então vem aqui comigo, vem aqui pertinho. Olha só, então toda vez lá na prova vai cair uma questão dessa, com certeza, tá? Sobre colite pseudomembranosa, sobre clostridioides. Então o ponto da questão é perceber que o paciente estava tratando alguma coisa, usando antibiótico e começou com diarreia, tá? Eu tenho que entender então essa repercussão, se esse caso é grave ou não, se tem esse componente aí, né, infeccioso, desabsortivo, né, inflamatório ou não, o que está acontecendo com aquele paciente, né? Para entender que geralmente tem um componente o quê? Exudativo, inflamatório, tá? Tá agredindo essa mucosa. Isso é importante para vocês, tá certo? Mas pode ter um quadro mais leve, ou até mesmo um quadro muito mais grave. Pode ter dor abdominal, pode ter diarreia, pode ter vômito, pode ter febre, mas também pode evoluir para um quadro mais grave, como ter mesmo uma colite fulminante, tá? Com hílio metabólico, inclusive, né, com essa parada, com megacolo, lembra sempre disso, tá? E a principal forma para poder avaliar isso aí, esse clostridioides, é sim a são toxinas A e B, tá? Mas nem sempre virão positivas aí. Pode acontecer de não vir, tá? Por isso também é importante lembrar que existem outras possibilidades, como detecção do próprio, né, realmente do próprio PCR, inclusive, ou até mesmo cultura para esse paciente, tá? O tratamento ele é oral nos casos não graves, né? Metronidazol, vancomicina, mas se já tem um quadro mais grave ou vancolite, pode até fazer associação, tá? Com a vanco aí, metronidazol venoso, tá certo? Vanco oral ali, metronidazol, tá certo? Então vem aqui comigo. E aí é o seguinte, eu pergunto pra vocês, tá? E aí, chegou um quadro pra você com diarreia aguda, pra ser decidido por você lá no pronto-socorro, ou chegou uma questão sobre isso lá pra vocês da prova. E aí, você sabe o que fazer? Ficou com dúvida? Manda lá pra mim na plataforma, que eu vou com certeza responder pra vocês, tá? Eu tenho um monte de questão depois que eu gravei também pra vocês, uma RQ só de um monte de questão, pra vocês tirarem também um pouco de dúvidas e sedimentar esse conteúdo, tá certo? Aguardem vocês nas próximas aulas.
embora então falar um pouquinho de diarreia, a parte inicial de definição e classificação. Então, o que seria diarreia? Qual a definição, né? Diarreia é um sinal e sintoma clínico e o volume, então, osmótica, secretária e crônica, acima, então, de 4 semanas, que é o nosso tema da nossa aula, tá? E também em relação à etiologia, pode ser infecciosa e não infecciosa. Então, essa é a principal classificação em relação à diarreia como um todo. Aqui eu falo um pouquinho da crônica logo em breve. Então, olha só, vamos relembrar um pouquinho da fisiopatologia da diarreia como um todo pra gente, tá? Então, ela pode ser osmótica, ou seja, quando acontece isso? Quando uma substância osmoticamente ativa, ou seja, aquela substância que não vai ser absorvida pelo trato gastrointestinal, vai passar ileso até chegar ali, né, no cólon, tá certo? E com isso, né, vai ter um efeito osmótico importante. Marcadores aí podem avaliar a gravidade da doença e também o seu prognóstico, tá certo? E muitos, né, expressivos em relação aos testes. Então, em relação aos testes bioquímicos, para que são importantes? Primeiro, para avaliar, e também o segmento dos pacientes com doenças hepáticas, tá? São sensíveis, não invasivos, tá certo? E podem auxiliar no diagnóstico em conjunto com outras coisas, né? História clínica, exame físico, exame de imagem, né? Mas são inespecíficos, tá certo? Em conjunto com outros marcadores, aí podem avaliar a gravidade da doença e também o seu prognóstico, tá certo? E muitos, né, expressam que apenas lesão hepatobiliar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e não necessariamente a função propriamente dita, tá? Para não ter confusão entre relação ao perfil e essa função hepática, tá? Quando a gente avalia a função hepática mesmo, o que eu quero realmente ver aí, né? Então é avaliada pela mensuração sérica de albumina, tá? Atividade de protrombina, grava isso, gente, né? Ceruloplasmina, entre outros menos específicos. Tá? Na prática, a gente utiliza o quê? Albumina e protrombina, tá certo? Então, olha só, vamos entender então para que servem os outros testes, a gente tem que entender um pouquinho e não fazer confusão, tá? Nós temos alguns, então, para detecção de injúria hepática, ou seja, lesão de hepatócito, tá? Principalmente aí o quê? As aminotransferases, tá? AST e LT, famoso TGO e TGP, tá certo? Então, eles são marcadores sensíveis de uma injúria, de lesão hepatocelular, tá? São úteis para quê? Para diagnóstico de hepatite aguda, tá certo? E crônicos também de diferentes etiologias, né, que também pode acabar aumentando. Então, por exemplo, aqui, né, o AST, o TGO e o TGP aí, tá, mais ou menos, geralmente são menores do que 30 a 40, mas claro que depende do laboratório, né? Influenciado por quê também? Pelo sexo, pela idade, tá? E qualquer processo de lesão hepatocelular, tá certo? Então, com destruição dessa membrana celular ou mitocondrial, vai ter o quê? Um influxo dessas enzimas, tá certo? A corrente circulatória. Então, com isso, né, aumenta realmente os níveis séricos, tá? E olha só, onde que tá presente a AST, LT, né, que é o TGO e o TGP aí? Onde estão presentes? Então, por isso eu falo assim, ó, inespecíficos, por quê? Olha só, a AST, que é o TGO, né? Vai estar presente aonde? No fígado, nos músculos cardíaco e esquelético, rins, cérebro, pâncreas, pulmão, você vai criar um monte de coisa, então não é específico desse fígado, tá vendo aí? Então, olha só, no tecido hepático, né, vai encontrar onde? O citosol, em 80% dos casos, tá? De forma predominante nas mitocôndrias. Então, a primeira coisa, ele não é o que? Específico, tá? O ST já deve ter mais geral aí. Se já tem infarto, né, pode aumentar, por exemplo, TGO, né, sabe muito bem disso, tá? E a LT já é um pouco mais específico, né? Então, encontra-se o quê? Somente no parênquima hepático, que tá mais específico aí para o diagnóstico, né, de uma injúria hepatocelular. Tá certo? E o seguinte, e quando aumenta bastante, aumentou 1000, tá lá em 1000 ou tá em 10.000, isso tem uma correlação linear? O que vocês acham em relação à destruição de hepatócito, em relação à gravidade do caso? Olha só, há uma pobre relação entre a extensão da necrose celular, tá, e aumento dessas transaminases. Então não tem uma relação totalmente linear não, tá certo? Isso é importante. Mas, tá, isso aqui é interessante, isso aqui é importante pra vocês, tá? A queda brusca dos valores das enzimas, né, pode ser realmente um sinal de quê? De destruição maciça de hepatócito. Você tá aumentando bastante, né, aumentando muito, de hora pra outra cai bastante, assim, né, absurdamente. Então isso pode demonstrar pra gente, né, principalmente uma destruição maciça de hepatócito, tá? Um quadro fulminante, por exemplo. Insuficiência hepática, né, aguda grave, um quadro fulminante, tá? E pacientes com disfunção circulatória de qualquer etiologia, por exemplo, podem sofrer lesão hepatocelular, tipo, né, o paciente com sepsis, que levou um choque, né, choque sepsis, por exemplo, evoluiu com alguma isquemia aí, tá? Também pode apresentar, então, elevação das enzimas, né, das aminotransferases, tá certo? Também por necrose extensa, ou até mesmo elevação aí enzimática por conta disso, tá? Então, olha só, a gente pode ter que, né, de alguma forma, aí, quando tem lesão hepatocelular, pode entender que, às vezes, algumas relações a gente pode rever aqui comigo, né? Então, por exemplo, pode ser uma lesão hepática por drogas, né, paracetamol, tá? Então, AINE, suplemento, erva medicinal, tá certo? Geralmente padrão, olha só, esse T é maior do que LT, geralmente pode estar maior do que 500 saldo no paracetamol. Nas hepatites virais, você vê que tem vários vírus que podem também aumentar essas transaminases, tá? E a maioria das vezes pode acontecer de LT ser maior do que ST, principalmente no vírus B, tá certo? Então, também pode acontecer em outros casos, né? Hepatite isquêmica, alcoólica, obstrução biliar, e cada um mais ou menos mantendo um certo padrão de elevação de transaminases, tá certo? E olha só aqui em outros casos, né? Pode ter, aonde pode estar presente essa elevação? Hepatite crônica viral, hepatite B, hepatite C, doença alcoólica, tá certo? A própria esteatohepatite, que está cada vez mais frequente, tá certo? Hepatite autoimune, ou por medicação, hemocromatose, são várias outras doenças também, crônicas ou agudas, que podem elevar essas transaminases e ter mais ou menos um padrão, tá certo? Realmente de acometimento dessa distribuição de, né, realmente de ST e de LT, tá certo? Ó, vou para uma pegadinha aqui que é super importante para vocês. Vamos lá?
Já quero que decorem isso, com certeza, memorizem isso aí, porque vira e mexe, vocês realmente se confundem nas provas, tá? Gente, a ST e a LT, né, TJ e TGP não avaliam função hepática, tá certo? Não vão avaliar, tá certo? Então, por exemplo, um caso como esse, né, paciente com insuficiência, né, realmente hepática, né, aguda grave, um paciente com quadro fulminante, ele pode elevar muito essas necessidades, e a outra cai, pela necrose maciça. Você está com o valor lá embaixo e o fígado totalmente destruído, tá? Então isso é importante pra vocês. Então, mais uma vez, então só avaliando que injúria hepatocelular, né, só vendo realmente a agressão desse hepatócito, mas nunca está avaliando que a função, né, desse fígado, tá certo? E outros marcadores, né? Agora em relação à colestase, tá? Por exemplo, tem a fosfatase alcalina, gama GT, que a gente fala um pouquinho sobre isso, bilirrubina. Então, por exemplo, a fosfatase alcalina, tá? É um exame encontrado aonde? Principalmente no fígado, né? Também pode acontecer nos osteoblastos, em outros locais, por exemplo, tá certo? Principalmente também na membrana canalicular dos hepatócitos, isso aqui é importante, tá? Então, quando você tem alguma lesão que é obstrutiva dessa via biliar, então vai ter o que? Aumento dessa enzima, tá? Mas você vê que ela não é específica, também tem osteoblastos, tem alterações ósseas também que podem levar fosfatase alcalina, tá certo? Agora lembre isso aqui, ó, que o fígado e o osso são os principais locais de produção da fosfatase alcalina, tá? Mas não é específico desse fígado, então realmente já fica atento em relação a isso, tá certo? E obstruções de vias biliares intra e extrahepáticas, né, de ductos principais aí, ou também de pequenos ductos biliares, podem levar rapidamente a fosfatase alcalina. Então por quê? Se ela está ali presente nessa membrana canalicular, eu tenho uma obstrução tanto de via biliar intra e extrahepática, que acontece? Pode aumentar então a fosfatase alcalina, assim como também a gama GT, tá certo? Então já falando dela, ela tá aqui, tá certo? Então olha só aí, ó, encontrado nos hepatócitos, tá? No epitélio biliar, no túbulo renal proximal, no pâncreas, intestino, baço, ou seja, galerinha, é sensível, porém pouco específica, tá? Também pode aumentar em outras situações, mas, né, junto ali com a fosfatase alcalina, tá? Podem estar aqui presentes e aumentadas no quadro de obstrução biliar, tá certo? Então é sensível, porém pouco específica. Guarda isso aí, tá? Deve ser dosado em pacientes, então, com elevação da fosfatase alcalina, a fim de sugerir, então, realmente uma etiologia hepática. Ou seja, viu que a fosfatase alcalina é aumentada, dosa também gama GT, pra ver se essas duas estão aumentadas e realmente aí começa a pensar muito mais no etiologia hepática, tá certo? E quando tá bem aumentada, né, tem que pensar o quê? Alguma investigação hepatobiliar, tá? E é também interessante isso, um marcador de ingestão alcoólica. Ou seja, aquele paciente tá lá bebendo, fala que parou de beber pra você, tá? E você vê esse gama GT cada vez mais subindo, opa, desconfie disso, porque, né, é realmente um bom marcador aí de ingestão alcoólica. Então, ó, fica a dica pra vocês, tá certo? Olha só, então, em relação a causas comuns de colestase. Você tem várias, né? Tem que pensar sempre o seguinte: opa, nós temos aqui a árvore biliar, pode ter um componente intrahepático e extrahepático, né? Ou algo que tem obstruindo a parte intrahepática ali, tá certo? O pré, o sinusoidal, o pós ali, tá certo? Ou até mesmo, né, realmente ali extrahepática. Então, você vê que desde quadro mesmo intrahepático, como cirrose biliar, colangite esclerosante, drogas, sepsis, infiltração, tá? Ou até mesmo extra, né? Ou seja, da via biliar realmente principal, como coledocolitíase, né? Um colite esclerosante primário também, neoplasia e assim vai, tá? Cada um aí realmente também tem outros achados de exames diagnósticos também pensando nisso. Mas toda vez que a gente pensa em colestase, tem que sempre pensar a etiologia da onde está vindo aí, intra ou extrahepática. E a bilirrubina, né? Olha só, lembra sempre disso, ela passa por alguns processos, desde produção, transporte, captação, conjugação e excreção. Então, quando ela está realmente aumentada, algum problema nessa fase aí, desde a produção até a excreção, tem algum problema, tá? E é por isso que a gente tem que pensar sempre o que na elevação, se é mais direta ou se é mais indireta, tá? Se é na parte conjugada ou não, isso é interessante, tá? Até para entender, por exemplo, em relação à causa da icterícia, se é algo que pré-hepático, intrahepático ou até mesmo pós-hepático, tá certo? E aí o seguinte, isso é interessante, ó, desde a sua produção até a conjugação, tá, sei lá, no hepatócito mesmo, nessa fração denomina-se então indireta ou não conjugada, tá? Grava isso pra vocês aí, tá? E após ser conjugada, então, até a sua excreção, aí que vai realmente denominar o quê? Direta ou conjugada, tá? E aí os valores séricos não são sensíveis para indicar lesão hepática. Se está realmente aumentado, não necessariamente tem uma lesão hepática, porque pode ter algo que é obstrutivo, tá certo? E também não se correlaciona bem aí com o grau de lesão celular. E lembra, né? Que pode ter tanta parte que estava ali indireta, não conjugada, ou a fase que já foi, então, já foi toda produzida, já fez tudo ali direitinho. Agora a fase mais o quê? Mais conjugada, mais direta, que já tá ali na parte de excreção, tá certo? Olha só, mais um gol importante pra você, grava isso aqui que tá vindo aí pra vocês. Então vamos lá, síntese hepática. O que é importante, né? Porque o fígado é o principal órgão produtor de proteínas. Da albumina, fibrinogênio, fator de coagulação, das globulinas. Então por isso eu falei pra vocês que uma das principais aí, né, exames que vamos pedir pra poder avaliar a função hepática é a albumina, que realmente é onde está sendo produzida, onde? Lá no fígado, tá certo? Tem outras proteínas também, né? Ceruloplasina, por exemplo, né? Antitripsina, tá? Então por isso que a gente fala que realmente a albumina é um bom parâmetro pra isso, tá? Porque justamente a função de produção, tá? Realmente de proteínas tá lá, ok? Responsável pelo fígado. Tá? Então a albumina ela é sintetizada exclusivamente no fígado, né, com valores, por exemplo, de 3,5 a 4,5. Mas lembre-se, né, que a hipoalbuminemia não é específica da doença hepática. Ela pode ocorrer aonde? Na desnutrição, na enteropatia perdedora de proteínas, na síndrome nefrótica, na baixa ingestão energética, né, calórica aí, né? Isso é importante também, para lembrar o seguinte: opa, o fígado vai produzir essa albumina, mas tem outras doenças também que podem levar o quê? A perda dessas proteínas, tá certo? E outra coisa importante pra gente em relação à função, seja de síntese hepática, aí sim, a gente fala realmente da função, né, realmente hepática, é a atividade da protrombina, tá? Por que isso? Porque os fatores de coagulação, em sua maioria, são produzidos pelo fígado, tá? Então, podem ser alterados na doença hepática, né, por problemas de síntese, ou até mesmo por problema de deficiência de vitamina K, que é importante para a produção dos fatores, né, 2, 5, 7 e 10, tá certo? Então, grava isso aí, que isso é importante. Então, na prática, a gente avalia o quê? O TP, né? Justamente o tempo da conversão de protrombina em trombina, na presença de tromboplastina, né, de fatores de coagulação e também o cálcio. Isso é um bom marcador, quando está muito alargado, né?
também em relação à questão da função hepática. Tá? Então, elevações também podem acontecer, além disso, né? Então, na própria hepatopatia que eu falei com vocês, tem a deficiência de vitamina K, em alguns casos, como desnutrição, má absorção, colestase, interferindo, então, nesses resultados. Tá certo? Então, vem aqui, vem aqui. Então, olha só, já falei para vocês, então, gravem isso. TJ e TGP não avaliam função hepática, né? Então, quais são os principais exames na prática clínica para poder falar realmente sobre a função, tá certo? Então, aí, grava aí, albumina, tá? E o que de protrombina, tá certo? Porque eles vão conseguir avaliar o que é a síntese hepática, principalmente o que de proteínas e fatores de coagulação, tá certo? Então, quais são os outros métodos que conseguem avaliar, então, do ponto de vista funcional esse fígado? O que vocês acham? Quais são os exames que pode avaliar, então, na prática, né? Um pouquinho da questão desse fígado, dessa síntese, né? Dessa parte funcional. Vamos ver? Vem aqui comigo. Então, olha só, a biópsia hepática é o que? Método invasivo, né? Fazer padrão ouro para poder avaliar o diagnóstico somente.
Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la.
Pas de soleil, da-di-da.